Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de potenciação. Uma questão que envolve um pouco mais de propriedades de potenciação. Meu nome é Fernando Lima, sou professor mestre de matemática e sejam muito bem-vindos à aula. Vamos lá. Então a questão é o seguinte, determine o valor da expressão. Foi dada uma expressão para a gente, que se a gente for observar, eu tenho aqui n como expoente de cada um dos valores que a gente tem. Então eu tenho menos 1 elevado a n, mais 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n. Então, só que a gente tem as separações aqui utilizando parênteses, colchetes e tudo mais. Então, o que a questão pede no final das contas? Para que a gente vai resolver nessa expressão para n par, ou seja, eu colocar um número par no lugar do n, tá? E aí, por que isso aqui se trata muito de propriedades? Porque, só para a gente lembrar, quando tu tem expoente par, tu vai ter sempre um resultado positivo. Então, é nisso aqui que a gente vai resolver essa expressão. Eu coloquei duas vezes a expressão porque a gente vai resolver de duas formas diferentes. Uma considerando somente a propriedade, lembrando a propriedade, e outra a gente vai fazer um testezinho. Olha só, se eu estou considerando que o n é um número par, quer dizer que o resultado dessa potenciação bem aqui, menos 1 elevado a n, vai ter como resultado o próprio 1, positivo. Por quê? Pensa aí, se esse n fosse 2, por exemplo, que é um número par, né? Eu teria menos 1 vezes menos 1. A multiplicação 1 vezes 1 dá 1 todo tempo. Então, o 1 sendo colocado ali em multiplicação várias vezes, o resultado vai ser o próprio 1. O que vai mudar vai ser o quê? O sinal desse resultado, tá? Aí aqui, vou colocar mais. Por que eu já vou colocar logo mais? Porque esse 1 aqui é só ele que está elevado a n, tá? Mais 1 elevado a n. Lembra que se esse n é par, esse 1 vai ser positivo. Então, só baixar 1 do jeito que ele já está mesmo. Aí aqui eu tenho, menos... O que eu vou ter para resolver aqui? Eu tenho essa potência para resolver lá dentro do parêntese. Já que eu tenho a potência para resolver dentro do parêntese, vou repetir o colchete, o sinal de menos, e vou fazer 1 elevado a n. Se esse n é um número par, então o resultado é o próprio 1 positivo. Eu só vou colocar o 1 aqui. Como ele vai ficar do lado de um sinal de menos, ele passa a ser negativo porque eu tinha o sinal de menos antes, tá? Que era esse sinal de menos bem aqui. O resultado seria mesmo positivo. Aí menos aqui, 1 elevado a n. Observa que esse expoente n ele é só para o 1. Como é que eu sei disso? Porque eu não tenho um parêntese que está envolvendo o sinal de menos, igual aconteceu aqui. Aqui eu tinha um parêntese que estava envolvendo o sinal de menos e 1. Então eu já sabia que o expoente era para o menos 1. Aqui esse menos não está sendo aplicado, o expoente não está sendo aplicado para ele, é só para o 1. Então 1 elevado a um expoente par, o resultado seria o próprio 1. Observa que como eu tenho como resultado o número par, eu não preciso me preocupar com o jogo de sinal na hora de colocar o resultado lá, tá? Então, por isso que ele fica mais simples de resolver. O que a gente teria agora para eliminar aqui no cálculo? Somente o colchete aqui. Então, eu vou repetir o que tem antes, né? 1 mais 1. Aí aqui, para eliminar o colchete, eu só preciso fazer jogo de sinal. Menos com menos, vai dar mais. Mais 1, e aí repete o menos 1 aqui, Pronto, é só a gente fazer a continha que ficou no final. Agora eu só tenho adição e subtração para fazer. Observa que isso aqui eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1 já vai dar 0. Nem preciso mais colocar isso. Qual é a conta que sobrou? 1 mais 1 só para a gente fazer. 1 mais 1, resultado? 2. Então, esse daqui vai ser o resultado quando n é par. Ah, professor, como seria uma outra forma de resolver isso? Uma outra forma de você resolver isso, se você não lembra da propriedade, seria substituir o n por um número par e resolver. E aí, claro, se tu vai substituir por um número par, usa o menor número possível para ficar mais fácil fazer a conta. Eu vou fazer a conta agora testando com o número par para a gente ver se chega no mesmo resultado. Eu vou testar o número 2, que é um número par, e é um número bem pequeno, fica bem fácil. Então a conta seria essa, menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado, menos o menos 1 elevado ao quadrado também, colocando expoente 2 no lugar do n todo tempo. Menos 1 elevado ao quadrado. Pronto. Aqui, menos 1 elevado ao quadrado, o sinal de menos também está elevado ao quadrado, seria menos 1 vezes menos 1. Lembra lá, o expoente é par, o resultado vai ser positivo, 1 vezes 1 dá 1. Aqui, mais 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, vai dar 1. Menos, aí aqui, vou repetir o sinal de menos que tem aqui dentro. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. E aqui, menos 1 elevado ao quadrado, lembra que somente 1 está elevado ao quadrado, tá? Esse sinal de menos não. E eu sei que ele não está elevado ao quadrado, por quê? Porque não tem um parêntese que está envolvendo um 1 e o sinal de menos, igual aconteceu aqui. Aqui era o 1 e o sinal de menos. Então vamos lá. 1 elevado ao quadrado, o resultado é 1. Basta eliminar o colchete fazendo jogo de sinal. Então eu tenho aqui 1 mais, vou repetir aqui, 1 mais 1, aí eu faço jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. Mais 1 e repete o menos 1 lá. 1 menos 1 dá 0, só sobrou 1 mais 1, então para a gente fazer a conta. O resultado 2.
Então você pode fazer a conta só lembrando qual é a propriedade que a gente está utilizando, tá? De potenciação, ou você pode fazer a substituição e resolver também, que você vai chegar no mesmo resultado. Ok? Então agora a gente vai para a letra B. Na letra B, ele pede para a gente resolver a expressão com n sendo um número ímpar. E aí o que é que eu preciso lembrar de propriedade quando o expoente aqui é um número ímpar? Quando o expoente é um número ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que a base já tinha antes, tá? Se essa base era negativa, o resultado vai ter sinal negativo. Se essa base era positiva, o resultado vai ter um sinal positivo. Vai ser basicamente isso. Então, olha só, menos 1 elevado a n. Se eu estou lembrando que n é um número ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que já tinha na base. Vai ser menos 1, então. Por que eu sei que é menos 1? Pensa aí, por exemplo, se fosse menos 1 elevado ao cubo. Seria menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Nas multiplicações, 1 vezes 1 vezes 1, o resultado dá 1. No jogo de sinal, o resultado vai ter um sinal negativo, tá? O expoente é negativo, o expoente é ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal que a base já tinha antes, tá? Então, por isso, repetiu menos 1. Mas aqui, ó, 1 elevado a um expoente ímpar. O resultado dá o próprio 1, tá? Aí aqui repete sinal de menos, colchete, sinal de menos, e vou resolver. 1 elevado a um expoente ímpar. O resultado é o próprio 1 com o sinal dele. Então, como esse 1 aqui era positivo, ele vem 1 positivo. Só que ele vai passar a ser negativo porque ele ficou do lado de um sinal negativo, tá? Seria o equivalente a fazer o jogo de sinal, mais com menos dá menos. Por isso que permanece o sinal de menos aqui. Menos, aí aqui, ó, 1 elevado a um expoente ímpar. Vai dar o próprio 1. Lembrando que esse 1 aqui, a potência está sendo aplicada só para o 1, tá? Não para o sinal. Como é que eu sei disso? Porque não tem um parêntese que está envolvendo o menos e o 1, tá? Só para a gente lembrar. E a gente vai resolver agora o restante, ó. Falta eliminar o colchete. Então eu vou repetir, ó, aqui, ó, menos 1, mais 1, aqui, ó, menos com menos. Vai dar mais 1. E aqui repete o menos 1. Olha só. 1 menos 1 aconteceu de novo, né? Isso aqui vai dar 0. Menos 1 mais 1, aí tem que lembrar do jogo de sinal também, ó. Sinais são diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 1 menos 1 vai dar 0 também. Então, todo mundo aqui, não sobrou ninguém, né? O resultado então aqui é 0. Porque 1 menos 1 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0 também, então o resultado aqui é 0. Ah, professor, não lembro da propriedade. Como que eu poderia resolver isso? Substituindo um número ímpar no lugar do n. E aí, olha só, quando eu digo de substituir um número ímpar, procura o menor número possível para ficar mais fácil. Tu pode substituir o próprio número 1 no lugar do n, porque também é um número ímpar. Poderia ser o 3, o 5, o 7, qualquer um desses, tá? Mas eu vou fazer a substituição com o número 1 para ficar mais fácil. Ó. Menos 1, no lugar do n, eu vou colocar 1 elevado a 1, mais 1 elevado a 1, menos, colchete, menos, parêntese, 1 elevado a 1, fecha colchete, fecha parêntese, colchete, né? Menos 1 elevado a 1. Olha o que acontece. Menos 1 elevado a 1. Já que o expoente é 1, a base vai só aparecer uma única vez no resultado e ele já vem com o sinal dele. Mais 1 elevado a 1 é o próprio 1 também. Aqui, ó, repete sinal de menos, abre colchete, menos de novo. Ó. 1 elevado a 1, o resultado é o próprio 1. Fecha colchete aqui, ó, menos 1 elevado a 1, o resultado é o próprio 1. Eu só preciso fazer o jogo de sinal, então eu tenho aqui, ó, menos 1 mais 1, menos com menos vai dar mais. E repete o menos 1 lá do final. 1 menos 1 dá 0. Menos 1 mais 1 também dá 0. Então o resultado é 0. Tá? Então aqui a gente chega no mesmo resultado. Então observa que faz muita diferença. É a mesma conta, mas faz muita diferença se você estiver trabalhando com expoente par ou se você estiver trabalhando com expoente ímpar. Por quê? Porque isso vai interferir no sinal dos números. E se vai interferir no sinal dos números, também vai interferir no resultado final da tua conta. Então fica muito atento a isso, lembra dessa propriedade, porque isso aí pode fazer você errar alguma questão, tá? Então essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!